nós vivemos dias atribulados, como o Senhor Jesus já nos preparou na sua palavra. Mas o Senhor nos prometeu uma proteção, um abrigo, um tabernáculo para o seu povo, para aqueles que creem nele. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa da TV Manaim, Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Esse é mais um episódio do programa que estamos aqui recebendo o nosso querido pastor Emerson, que estará falando conosco. E hoje nós, pastor Emerson, estaremos falando sobre o município da Serra, que é uma cidade ali da Grande Vitória, no Espírito Santo. Vamos estar conversando com um pastor da Igreja Maranata e sua família e falar dentro desse tema, desses benefícios, da bênção de ter os nossos filhos na presença do Senhor. A paz do Senhor, pastor Emerson. A paz do Senhor, pastor Márcio, também a todos os queridos que nos assistem, a paz do Senhor. Uma alegria, pastor Emerson, mais uma vez neste programa. Nós estamos agora variando os nossos locais, no Brasil, regiões do Brasil, também fora do Brasil, quando temos oportunidade. E o programa da TV Manaim, Crescendo na Igreja Cristã Maranata, está colhendo depoimentos de outras regiões do Brasil e hoje falaremos com irmãos lá do município da Serra. Você conhece lá, pastor? Conheço. E para nós é um privilégio, né, pastor Márcio? E o Senhor nos mostra que a distância não impede a comunhão, né? Nós estamos aqui, o pastor com a família lá na Serra, mas essa comunhão maravilhosa que nos une, ela é muito especial nesta obra que o Senhor nos revelou. Então esse programa ele vai ser muito interessante por esta comunhão. Nós estamos aqui, né, em Maringá, no estúdio, e os nossos irmãos lá na Serra, mas essa comunhão gerará um programa maravilhoso. Muito bem. O Espírito Santo, que é a sede da Igreja Cristã Maranata e onde a obra do Senhor tem prosperado bastante naquela região. São muitas igrejas, muitos pastores, muitas famílias. Então estamos falando hoje com todo o estado do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo, crescendo na Igreja Maranata. Nós temos um tema hoje que, aliás, é o tema do ano de 2026 dentro da Igreja Cristã Maranata, que está lá no livro de Isaías 4:6. Pastor Emerson, haverá um tabernáculo? Gostaria que você lesse para nós. Glória a Deus. Então está consignado ali mesmo, né? Em Isaías capítulo 4, no verso 6. E a palavra do Senhor diz assim: E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Muito bem. Como disse, é o lema deste ano, é uma promessa do Senhor para o servo de Deus, e haverá um tabernáculo contra o calor, um abrigo, um refúgio contra o vento e a tempestade. Falaremos sobre isso, mas antes queremos dar as boas-vindas e fazer já o contato com o nosso querido pastor Eduardo, lá do município da Serra, e sua família. A paz do Senhor, pastor Eduardo. Pastor Márcio Canamura, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Eduardo Míquel, eu sou pastor das igrejas de Solar de Anchieta e também de Jardim Tropical 3, na região da Serra, aqui no Espírito Santo. E eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história na Igreja Cristã Maranata. Eu vim para a igreja com 10 anos de idade. Os meus pais já eram evangélicos de outra denominação e um dia eu fui visitar, juntamente com as minhas irmãs, a nossa igreja. E aos 10 anos, eu me lembro até hoje que quando eu cheguei em casa do primeiro culto, eu disse para minha mãe: Mãe, eu gostei dessa igreja, eu queria continuar nessa igreja. E assim eu continuei, né? Meu pai, as minhas irmãs ali, servindo ao Senhor, e eu comecei a caminhar com eles e passei pelas classes de adolescentes, de jovens, me casei na igreja, onde conheci a minha esposa, e hoje nós temos nossos 2 filhos, o Lucas e o Daniel, e o Senhor foi nos abençoando grandemente, né? Primeiramente, antes de me casar, o Senhor foi me dando experiências, o Senhor foi me usando,
O Senhor foi me fazendo crescer literalmente na Igreja Cristã Maranata, mas também na obra do Espírito Santo, onde passei a viver muitas coisas que eu nunca imaginei viver. E cresci, a minha vida profissional foi evoluindo, a minha vida sentimental, o Senhor acrescentou a minha esposa, e daí em diante, eu só tenho bênçãos aqui para relatar. E estamos felizes, né? Porque hoje eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos servindo ao Senhor juntos, nas nossas igrejas, e isso tem sido uma bênção para todos nós, né? E ao longo desses anos, o Senhor foi nos instruindo em todas as coisas, né? Esse ano nós temos um lema que fala do tabernáculo, né? Esse tabernáculo tem estado sobre nós ao longo dessa trajetória aí de mais de 38 anos já na presença do Senhor. Estamos felizes por esta bênção. Que maravilha, Pastor Eduardo! Pastor Eduardo que já contou resumidamente a experiência dele e da sua família sobre aquilo que ele mesmo experimentou como criança e crescendo na igreja e agora com a família e seus filhos crescendo na presença do Senhor também, Pastor Emerson. Glórias a Deus. Quando nós vemos uma experiência de uma família, né, como a do Pastor Eduardo aqui, uma família maravilhosa, esposos, filhos na presença do Senhor, nós nos lembramos de uma coisa, né, que escolhas feitas por pais no passado, por avós, elas no futuro elas são honradas por Deus. Eu me lembro de um verso que está em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 30, verso 19, que o Senhor dá um conselho. Ele diz assim, escolhe, pois, a vida, e vivas tu e a tua descendência. Hoje nós estamos vendo na família do pastor Eduardo que é uma descendência que está sendo honrada por Deus, porque alguém escolheu a vida, né? E a vida é Jesus. Então, quando a família escolhe Jesus, a sua descendência vai gozar de uma grande experiência com Ele. Que bênção! Você também pode agora fazer uma boa escolha e aceitar Jesus como Salvador, o único Salvador, e mudar e começar uma nova história de vida para você, para sua casa e para sua descendência também. Você que já é servo de Deus vai ser muito mais edificado a partir de hoje com este programa, porque estamos recebendo testemunhos vivos, reais, de pessoas como nós, famílias que têm crido no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas. Pastor Emerson, dentro do tema sugerido, o mundo vive uma tempestade, né? O mundo são guerras, aí são notícias muito tristes que recebemos. Os homens não se entendem, né? Por causa de ideologias, por causa de classes sociais e outras coisas. E isso está previsto na palavra, né? Porque assim como o Egito foi acometido pela praga das trevas, a Bíblia diz que eles não se enxergavam mais um ao outro, né? Vivemos uma cegueira espiritual. Pessoas da mesma família não se dão, né? Bem, mas vamos falar da promessa que Deus tem neste momento. E haverá um tabernáculo. Glórias a Deus, né? As famílias desta obra, elas estão muito seguras naquilo que o Senhor profetizou, né? O tabernáculo, ele existiu, foi feito ali para que o povo do Senhor, durante toda uma caminhada, né, no deserto, eles tivessem um lugar de refúgio, onde havia o perdão. É interessante, né, que a nuvem parava em cima do tabernáculo, justamente para fazer uma sombra, né? Hoje nós temos o Senhor que é a nossa sombra, é o nosso descanso. E nesses últimos dias o Senhor, através de sua obra, Ele tem trazido descanso para as famílias, mesmo diante de fatos que estão ocorrendo, principalmente neste tempo, né? Nós não nos alegramos com guerras, nós só nos alegramos em saber que tudo está se cumprindo daquilo que Deus disse. São profecias. São profecias. A igreja, ela olha para o alto e ela percebe que já está bem próximo a sua partida deste mundo.
Mas enquanto o Senhor não volta, nós temos um esconderijo seguro. As famílias, os filhos, as crianças, elas têm uma obra, uma igreja que tem trazido uma grande segurança para nós. Momento de incertezas, né? Para o mundo. A igreja não vive uma incerteza. Amém. A igreja vive uma esperança. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Hoje nós estamos falando com uma família do município da Serra, no Espírito Santo, que pertence à Grande Vitória. E sabemos que muitas igrejas, muitos irmãos participam da Igreja Cristã Maranata naquela região. E é uma alegria poder estar em contato com irmãos aí do estado do Espírito Santo, seus vizinhos, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, um abraço a todos os estados ali próximos ao Espírito Santo. E hoje falamos com a família do nosso querido pastor Eduardo, né? E sua esposa Lívia. Lívia, paz do Senhor, eu gostaria também de ouvir um testemunho seu. A paz do Senhor, fique à vontade, Lívia. Eu sou a Lívia Níquel. Eu posso dizer que eu nasci na Igreja Maranata, porque a minha avó me levava desde muito pequena. E houve um momento em que eu entendi que eu tinha sido chamada pelo Senhor, né? E apesar de ter crescido na igreja, houve esse momento em que eu fui chamada pelo Senhor, que eu entendi que eu precisava me converter ao Senhor, que eu precisava me entregar ao Senhor. E isso realmente aconteceu. E o meu propósito sempre foi de ter uma família criada e firmada no Senhor. Então, quando nós nos conhecemos ainda muito novos na igreja, ali nessa faixa de 12 anos, 13 anos, éramos ainda adolescentes, eu já tinha o propósito no meu coração de formar uma família. Muitos anos depois, né, nós começamos um relacionamento e com o propósito no Senhor, né, de nos casar, de ter uma família. E o Senhor foi abrindo portas, né, pela misericórdia do Senhor e pela nossa busca em realmente formar uma família na presença do Senhor. O Senhor abriu portas materiais, bênçãos espirituais, experiências foram acrescentadas e hoje nós podemos realmente dizer que crescemos na ICM, tivemos nossos 2 filhos e eles estão aqui sendo orientados pelo Senhor, também estão crescendo, né, na igreja, são aprendizes de instrumentos, já estão sendo usados nas igrejas, né, no louvor. E nós só temos a agradecer ao Senhor porque Ele fez muito mais do que nós pensamos. Nós projetamos ter uma família criada e firmada na presença do Senhor, mas Ele tem feito desde então muito mais nas nossas vidas. Glória a Deus, irmã Lívia. Nós podemos perceber, pastor Emerson e queridos, que o nosso irmão Eduardo, a Lívia e seus filhos estão lá no Manaim de Domingos Martins, participando provavelmente do evento que está acontecendo, Unidos em Família. Que maravilha poder estar em família, num seminário nosso, nos Manaíns. Isso é a maior bênção, não há lugar melhor para estarmos do que estarmos no seminário juntamente com os nossos filhos, né, pastor Emerson? E que lugar maravilhoso, o Manaim ali de Domingos Martins, né? E também os outros demais dos países. Mas nós percebemos uma coisa, o Manaim nós podemos dizer que é um tabernáculo levantado, né? Onde as famílias elas vão, encontram um refúgio, um descanso e saem renovados pelo ensino da doutrina, né? As famílias saem mais fortalecidas. Pastor Márcio, eu estava ouvindo a irmã falar ali, é Lívia, né? Lívia. A nossa irmã Lívia, ela foi levada pelos avós à igreja, que privilégio, né? Ela estava falando, eu estava me lembrando que na palavra, né, de alguns servos que tiveram o privilégio de terem avós como servos do Senhor, como Jacó teve Abraão, né? E Abraão conheceu, Timóteo, Davi, o seu avô também era um servo. Então, que privilégio. E nós temos experiências na igreja, hoje, né, nos nossos dias de avós. E a partir dessa geração, os nossos
o nosso público também terá essa experiência, porque seus filhos e futuros netos também estarão servindo ao Senhor. Glória a Deus. Bem, queridos, o tabernáculo do Senhor era composto de um altar do holocausto, onde era feito o sacrifício, o homem recebia o perdão e ali ele estava renovado, perdoado, limpo, através daquele primeiro sacrifício. Depois havia a bacia de bronze, onde continha água, onde ali o sacerdote se lavava, se limpava. Havia também no tabernáculo pães da proposição, né? Havia luz no candelabro, havia o altar do incenso que falava das orações. Ou seja, no tabernáculo havia tudo para quem estivesse abrigado. Havia comida, havia luz, havia água, havia perdão, havia proteção. E hoje também Deus tem nos oferecido uma obra onde tudo que precisamos nós temos. Temos a proteção do Senhor, temos o clamor pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa, que nos dá comunhão com o Senhor, temos a palavra de Deus, temos bênçãos materiais, temos bênçãos espirituais, livramentos, porque no tabernáculo temos tudo. Não temos que buscar lá fora, porque lá fora há tempestade, há vento, há calor, mas no abrigo do Senhor temos tudo. Pastor Emerson, será que o tabernáculo ele pode estar simbolizando para nós a casa do Senhor? Claro que sim, né? É um lugar especial e lembrando de uma coisa, né? A coisa mais importante que acontecia no tabernáculo era a manifestação da glória de Deus. Aleluia. E na igreja, a cada culto, o Senhor tem manifestado a sua glória. Tem se revelado. E uma coisa importante de sabermos era o posicionamento das famílias, né? Claro, distribuída nas tribos, né, de Israel. Elas ficavam em torno do tabernáculo na mesma distância, distribuídas, né, nos lados. Isso nos traz um ensino, né? As famílias, elas estão bem próximos da obra, da igreja, e o Senhor mostrou uma coisa ali, que Ele ama todas as famílias desta obra. Ele as quer próximo, muito próximo do tabernáculo, da igreja, da obra, porque quando for dito, o Senhor vai se manifestar no tabernáculo, nós já estaremos logo ali a participar dos cultos, né? Dos Mahanaíns. Isso é uma experiência que nós temos com o Senhor. Que maravilha! Pastor Eduardo, irmã Lívia, nós queremos ouvir também seus filhos, nosso querido Daniel e Lucas. Pai Senhor, Lucas e Daniel. Pai Senhor, eu sou o Daniel Míquio. Eu também nasci, graças aos meus pais, eu também nasci na igreja de São Maranata, em Vitória, né? E eu sempre acompanhei o meu pai e a minha mãe nas igrejas. Passei por todas as classes, há cerca de quase 2 anos me batizei, e desde então tenho visitado bastante Manaim. Por causa dessa distância da minha casa em relação à igreja do meu pai, agora eu estou numa nova igreja onde eu não acompanho meu pai. E eu tenho tido uma nova experiência também dentro da nossa igreja. Por causa desse contexto de ter o meu pai como pastor dentro de casa, eu sempre pude ver de perto o agir e o operar do Espírito Santo nas igrejas em que nós passamos. E ultimamente também tenho me envolvido bastante com louvor, pretendo continuar. A paz do Senhor, meu nome é Lucas Míquio. Eu nasci na igreja também, eu sempre fui de vir aqui no Manaim, nesses Unidos em Família, sempre foi uma bênção, sempre gostei muito, sempre brinquei muito. Aqui eu me sinto muito alegre, muito feliz no Manaim. Ultimamente eu tenho tocado, graças ao projeto Aprendiz que eu fiz. Amém! Lucas e Daniel, que bênção saber que vocês estão integrados à igreja. Que Deus prospere muito vocês, Senhor abençoe, dê toda a capacitação para serem usados também como papai tem sido usado na mão do Senhor, né? Bem, Pastor Eduardo, muito obrigado pela sua participação e da sua família, que Deus abençoe. A paz do Senhor, Pastor Eduardo, que o Senhor prospere seu ministério e as igrejas aí da sua região. A paz do Senhor, Pastor Eduardo.
Tomárcio, que Deus abençoe. Um abraço ao pastor e a todos os irmãos que nos ouvem nesta hora. A paz do Senhor Jesus. Que bom, né, pastor Emerson, ouvir uma família lá do Manaim, né? Que maravilha, né? Então, pastor Emerson, conforme o tema deste ano, né? As tempestades, o vento, o calor, são eventos naturais que não mandam um aviso, que chega para todo mundo e pode chegar para o crente também, né? Quem não tem e não vive uma tempestade, né? Uma enfermidade, uma perda, uma situação financeira, quem não atravessa por fases assim? E hoje nós temos um lugar que é a casa do Senhor. Ali o Senhor, Ele vai nos abrigar, né, pastor Emerson? Exatamente. E lembrando que as portas da casa do Senhor, elas estão abertas para receber famílias. Se porventura sua família, né, você que está nos assistindo, ainda não encontrou um refúgio para o seu lar, para os seus filhos, olha, nós o encontramos. E fica um convite aqui para você visitar uma das nossas igrejas, né? Caso você tenha este desejo, e é um lugar de refúgio. E nos lembramos, pastor Márcio, em se tratando de tabernáculo, quem tinha o acesso a esses locais aos quais o pastor Márcio mencionou, né? O pátio, enfim, o lugar santo, né? Era o sacerdote. Mas olha o privilégio que Jesus deu a nós, aos pais que estão assistindo. Ele nos tornou sacerdotes. A palavra diz assim: e vos tornarei reis e sacerdotes, para que nós possamos ter acesso a esses lugares maravilhosos. Então hoje os homens de Deus, pais que tiveram uma experiência com o Senhor, nós vamos entrando cada vez mais nos mistérios de Deus, como sacerdotes desta obra, né? Isso tem nos alegrado. Mas um dia nós estaremos no Santíssimo Lugar na eternidade, junto ao nosso Salvador. No tabernáculo celestial. Exatamente. Graças a Deus. Pastor Emerson, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma alegria sempre participar com o irmão. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor também a você que acompanhou esse programa, especialmente irmãos ali da Grande Vitória. Olha, que bênção poder participar de uma obra assim, onde Deus tem abençoado as nossas famílias. Hoje ouvimos o testemunho de uma família que é a experiência que nós todos temos tido na obra do Espírito Santo. E o tema de hoje: e haverá um tabernáculo, que servirá de abrigo contra a tempestade, o calor e o vento. E conforme o pastor Emerson citou, a casa do Senhor tem servido como este abrigo nessa hora difícil. Então fica aqui o nosso convite para que você procure na sua cidade, no seu local, uma igreja mais próxima, a Igreja Cristã Maranata, tá bom? E você vai receber essa proteção e todos os benefícios para este momento que vivemos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.